Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Quero nesta manhã fazer um vídeo ou uma live a respeito do humanismo secular, que é ateísta, que tem como principal característica também o antropocentrismo, que é o homem no centro, uma oposição ao teocentrismo, que é Deus no centro. Houve um tempo que, no princípio, através da filosofia humanista, o homem passou, ou o ser humano passou a voltar a sua atenção a si. Passou a pensar mais em si e não em Deus ou deuses. E passou a procurar explicações não em deuses, mas na ciência a respeito dos fenômenos da natureza. Então o humanismo é o homem voltando para si. É o homem considerando que a sua capacidade de resolver os seus problemas, a sua capacidade de dar explicações sobre os fenômenos da natureza, porque antes era função dos deuses, né? Dar explicações, função dos teológicos, os sacerdotes, né? Seja ele judaico ou cristão, dar explicações a respeito dos fenômenos da natureza. Então, o humanismo é o homem no centro. É a oposição ao teocentrismo. É a oposição às ideias teológicas de Deus, deuses, inferno, alma, espírito, ressurreição, Satã, demônios. É uma oposição a todas essas ideias do sobrenatural. Porque o humanismo secular, que é também ateísta, porque o ateísmo é a negação dos deuses, a negação do sobrenatural. É uma oposição a esses ensinamentos teológicos, né? Então, o humanismo, ele valoriza o ser humano. Quanto o teocentrismo, que é Deus no centro, o ensino teológico, ele inferioriza o ser humano, rebaixa o ser humano e diz que o ser humano é miserável, é imundo, para nada serve, e que, se não fosse a graça de Deus, não existia nenhum ser humano vivo. Esse é o pensamento teológico, né? Que é Theos, o teocentrismo, que é Deus no centro. Já o humanismo, não. O homem é bom, o homem é capaz, o ser humano é capaz, o ser humano é inteligente, o ser humano não é um miserável, não é imprestável. Não, o ser humano, ele é prestável, ele é bom, tem capacidade. E aí estão os feitos do ser humano, né? Estão os feitos do ser humano, através da tecnologia, o ser humano manifesta as suas ideias, né?
a sua sabedoria e o seu valor. Então, nós, humanistas, ateísta ou secular, somos oposição ao teocentrismo. Teos no centro, as ideias de Deus ou deuses, quer dizer as ideias, as doutrinas, os ensinamentos. Não somos contra as pessoas teológicas, o ser humano que é teológico, porque é ser humano, devemos valorizar. Agora as ideias indemonstráveis, nós somos contra, né? As ideias supersticiosas dos teológicos. Então é isso aí. Hoje assistindo uma reportagem no Globo Rural, e eles estavam transmitindo ali uma tradição dos católicos a respeito de orar pelos mortos, né? Orar pelas almas dos mortos. Orar pelas almas dos mortos. Porque ele pode estar em um lugar de tormento, como ensina a Igreja Católica, no purgatório, fazendo-se uma purificação para garantir a sua salvação no futuro. Então, em pleno século XXI, há pessoas que ainda acreditam nessas ideias teológicas sobre alma, sobre espírito imortal, que sobrevive à morte do corpo e pode viver fora do homem aí, vagando ou sofrendo em algum lugar, ou no céu, ou no inferno. Então essas são ideias teológicas, as ideias a respeito de Deus, que os teológicos defendem. Então, por causa disso, as pessoas são levadas ao quê? A fazer esses atos, né? Atos irracionais, que não é atos racionais, né? Mas é atos de fé sem evidências. Então eles fazem aquele ritual, né? Aquelas preces, se reúnem ali todos os daqueles lugares e vão ali para um determinado lugar, uma capela, fazer penitência, oração no lugar daquele que já morreu, para que ele alcance o perdão diante de um Deus que diz que é misericordioso e possa garantir a sua salvação. Então isso é porque a pessoa que acredita na alma imortal, que sai de dentro do homem depois da morte, um ser tipo uma sombra, né? Que pode estar sofrendo ou vivendo em algum lugar. Então essas ideias teológicas, elas são perigosas porque levam pessoas a fazer coisas irracionais, fazer esforços, sacrifícios irracionais, leva as pessoas a perder tempo, a orar pelos mortos. O humanismo valoriza o ser humano e valoriza também todos os seres humanos que um dia viveu e que morreu, e que morreram e que foram o quê? Benfeitores da humanidade. Pessoas que contribuíram para a humanidade, tá entendendo? O inventor do smartphone, da lâmpada, né? Do avião, e etc, etc. E essas pessoas são benfeitores, nós valorizamos, bendizemos, glorificamos essas pessoas, esses seres humanos que fizeram o bem. Mas nós não oramos a eles. Nós não oramos para eles, para a salvação deles, porque, de fato, eles não existem, estão inconscientes, deixou de existir, não existe mais. Vivem na memória dos seus entes queridos, dos seus queridos. Ele vive na memória dos seus, tá entendendo? E também no DNA dos seus descendentes, ele ainda vive. Mas não oramos por essas pessoas, mas temos um respeito, né, uma consideração pelos benefícios que eles deixaram para nós. Mas fazer oração, acreditar em alma imortal, que é uma alma que vive, que pode estar sofrendo, que pode estar gozando bênção, não é as nossas crenças, porque nossas crenças são baseadas na ciência, nós somos científicos.
E de acordo com a ciência, com os métodos da ciência, os métodos científicos, não há alma, não há espírito, não há Deus, não há demônios. Nada disso existe. Nada disso existe de acordo com a ciência. Então nós, como temos como dogma a ciência, nós nos firmamos naquilo que é científico, então nós não vamos orar por alma, por espírito, nem acreditar em alma e espírito, em vida após a morte, porque não tem base científica. Então o humanismo vive o que é real, é realidade. A realidade. Vive a realidade. O humanismo é um sistema de orientação e devoção realista. Ensina o homem a viver a realidade, nos orienta a nos apegar nos métodos da ciência, nos orienta a seguir aquilo que é benéfico para a gente, que é útil para nós. Isso é o que o humanismo secular, ateísta, nos ensina. Eu sei que o homem, o ser humano, precisa de uma orientação e de uma orientação e uma devoção real, que venha a lhe beneficiar e não lhe prejudicar. Então, no humanismo, você vai encontrar, você vai ser feliz sendo um humanista, seguindo as orientações e as devoções do humanismo. Do humanismo, nós temos devoções. Temos devoções. Somos devotos da realidade. Nós temos uma devoção no trabalho. Nós temos uma devoção de viver de acordo com a verdade. Nós temos uma devoção positiva e não negativa. Uma devoção real. Ao que é real. Ao que é útil. Ao que é preciso. Ao que é benéfico. Então, é isto aí. Humanismo secular. Razão. Cientificismo. Verdade pura. Oposição ao teologismo. Como eu falei, eu não uso muito essa oposição à religião, porque existe religião que é não teológica, que não está relacionada com Deus ou deuses. Eu conheço. Então, eu uso o termo teológico, uma oposição ao teologismo, às ideias teológicas. Porque se judaísmo ou se ateísmo é a negação de Deus, e deuses é do teologismo, é teológico, vem de teos, Deus, né? É os que defendem a crença em Deus, ateísmo é a descrença em Deus, em deuses. Então, a nossa oposição do humanismo secular é ao teocentrismo, sim ao antropocentrismo. Centralizamos o ser humano e desbancamos as ideias de Deus ou deuses, porque acreditamos que não existem de fato. O ser humano existe de fato, mas os deuses não existem de fato. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem. Humanismo secular, verdade baseado nos métodos científicos.